os milagres mais incríveis da Bíblia, que você precisa conhecer. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Listas que Impressionam. Hoje, vamos viajar por um caminho de mistério e maravilhas, explorando os eventos que desafiam a lógica e inspiram a alma. Ao longo da história, a humanidade tem se maravilhado com contos de acontecimentos inexplicáveis, eventos que parecem transcender os limites do nosso mundo. A Bíblia, um dos textos mais influentes da história, é repleta de tais narrativas, histórias de milagres que desafiam a nossa compreensão e despertam a nossa fé. Preparem-se para se surpreender enquanto mergulhamos no mundo dos milagres bíblicos, explorando 10 dos mais incríveis. Serão momentos de espanto, de questionamento e, quem sabe, de um encontro profundo com o poder da fé. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nossa jornada começa em um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum transformada em um palco para o extraordinário. A alegria e a festa são interrompidas por uma descoberta preocupante. O vinho, símbolo de abundância e alegria, havia acabado. É nesse momento que Jesus, um jovem pregador com um destino extraordinário, entra em cena. Sua mãe, Maria, atenta e compassiva, percebe a aflição dos anfitriões e pede a intervenção de seu filho. Sem hesitar, Jesus pede aos servos que encham 6 grandes talhas de pedra com água. Água pura, cristalina, símbolo da vida, mas completamente inadequada para o momento festivo. Os servos, movidos por uma fé ainda incerta, obedecem. E então, o milagre. Jesus, com um simples gesto, transforma a água em vinho. Um vinho não apenas palatável, mas descrito como o melhor da festa. A transformação da água em vinho, um ato que desafia a lógica e a natureza, marca o início do ministério público de Jesus, um prenúncio do poder divino que ele carregava consigo. Imagine a cena. Uma multidão faminta, reunida no deserto para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eram milhares, homens, mulheres e crianças, seus rostos cansados refletindo a fome que se instalava. Os discípulos, preocupados com a multidão faminta, sugerem a Jesus que os dispense para que possam encontrar alimento nas aldeias vizinhas. Mas Jesus, movido por uma compaixão infinita, tinha outros planos. Ele pede aos discípulos que tragam tudo o que tinham de comida. 5 pães e 2 peixes. Uma oferta escassa diante da imensidão da fome que se apresentava. Parecia impossível. Uma gota no oceano da necessidade humana. Mas Jesus, com os olhos erguidos ao céu, abençoa o alimento escasso. E em suas mãos, o impossível se torna realidade. Os 5 pães e os 2 peixes se multiplicam, cesta após cesta, até que todos, absolutamente todos, fossem saciados. A morte, essa sombra inevitável que paira sobre a vida, parecia ter selado o destino de Lázaro. Doente, ele se foi, deixando um vazio na casa de Betânia, na família de Marta e Maria, suas irmãs. Ao receber a notícia, Jesus, que nutria um amor profundo por aquela família, parte imediatamente em sua direção. A tristeza profunda de Marta e Maria era palpável. A dor da perda ainda pulsava em seus corações. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, lamenta Marta, expressando a dor da ausência e a esperança de que Jesus pudesse ter mudado o curso dos acontecimentos. E então, diante da tumba fria e silenciosa, Jesus ordena que a pedra que a selava fosse removida. Lágrimas brotam de seus olhos, não lágrimas de desespero, mas de compaixão e amor. E com voz firme, ele chama: Lázaro, vem para fora. E da escuridão da morte, Lázaro emerge, vivo. A vida, desafiando a lógica da finitude, pulsava novamente em seu corpo. A ressurreição de Lázaro, um milagre que transcende a compreensão humana, é um testemunho do poder de Jesus sobre a morte, uma promessa de vida eterna.
Capítulo 4. A cura do cego de nascença. Imagine um mundo envolto em trevas, onde a luz do sol, o brilho das cores, a beleza da criação se escondem em um véu escuro e impenetrável. Assim era a vida de um homem, cego de nascença, condenado a vagar por um mundo que seus olhos nunca conheceram. Um dia, esse homem, acostumado à penumbra de sua existência, ouve um burburinho. Sente uma presença diferente. Era Jesus, acompanhado de seus discípulos, que passava por ali. Intrigado pelas palavras de Jesus, o homem se aproxima. E Jesus, com uma mistura de compaixão e autoridade, toca os olhos do cego com suas próprias mãos. Um toque que carrega a promessa de um novo amanhecer. E então, como um raio de sol rompendo as nuvens densas de uma tempestade, a luz invade os olhos do homem. Pela primeira vez, ele enxerga. O mundo, antes oculto pela escuridão, se revela em toda a sua glória. Capítulo 5. A caminhada sobre as águas. A noite se abate sobre o mar da Galileia, suas águas escuras refletindo o céu estrelado. Os discípulos, a bordo de um pequeno barco, remam contra a correnteza, o vento forte açoitando seus rostos cansados. De repente, uma figura fantasmagórica surge, caminhando sobre as águas turbulentas. Era Jesus, aproximando-se do barco em meio à tempestade. O medo toma conta dos discípulos. Seria um fantasma? Uma aparição? Coragem! Sou eu. Não tenham medo, diz Jesus, sua voz serena em meio ao rugido do vento. Pedro, movido por um impulso de fé, pede a Jesus que o chame para caminhar sobre as águas. E naquele instante, desafiando as leis da natureza, Pedro caminha sobre as águas. Mas a fé, como uma chama frágil, pode se apagar diante da dúvida. Ao desviar o olhar de Jesus, concentrando-se na fúria da tempestade, Pedro começa a afundar. Capítulo 6. A cura da mulher com fluxo de sangue. Por 12 longos anos, ela carregava consigo um sofrimento silencioso, uma hemorragia incessante, um fardo físico e social que a marginalizava, a excluía do convívio social e da vida religiosa. Ela havia procurado cura em todos os lugares, consultado médicos, tentado diferentes remédios, mas a hemorragia persistia, um lembrete constante de sua dor. Um dia, ela ouve falar de um homem chamado Jesus, um pregador que operava milagres, devolvendo a esperança aos corações aflitos. Movida por uma fé que a impulsionava a romper barreiras, ela decide procurá-lo. Em meio a uma multidão que se aglomerava ao redor de Jesus, a mulher, com o coração pulsando forte, toca a orla do manto de Jesus. Um simples toque, carregado de fé e esperança. A pequena cidade de Naim se vestia de luto. Um cortejo fúnebre, carregando o corpo sem vida de um jovem, se dirigia para fora dos portões da cidade. À frente do cortejo, uma figura solitária consumida pela dor. Uma mulher, viúva, que agora chorava a perda de seu único filho. Atravessando o portão da cidade, Jesus se depara com a cena de desolação. A tristeza da viúva, a atmosfera pesada de luto, tocam seu coração compassivo. Aproximando-se da mulher, Jesus, com infinita ternura, pronuncia palavras que ecoam com o poder da vida. Não chores. E então, tocando o caixão, ele ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. E diante dos olhos incrédulos da multidão, o jovem se levanta, a vida retornando ao seu corpo. A morte, que momentos antes celebrava sua vitória, recua diante do poder da vida. A lepra, doença implacável, marcava seus portadores com o estigma da impureza. Condenados ao isolamento, viviam à margem da sociedade, excluídos, esquecidos, suas vozes perdidas no vento. 10 leprosos, unidos pela mesma chaga, observam Jesus à distância.
Eles haviam ouvido falar de seus milagres, da compaixão que emanava de seu ser, e se enchem de esperança. Jesus, mestre, tem compaixão de nós, suplicam, suas vozes roucas rompendo o silêncio. E Jesus, movido por sua infinita misericórdia, ordena: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, a fé se transforma em realidade. A pele, antes marcada pela doença, se torna lisa, saudável, restaurada. A cura, completa e irreversível, os libertava do cárcere da lepra. O sepulcro lacrado, a pedra que selava a entrada à tristeza profunda que pairava no ar. Jesus, traído, condenado injustamente, havia sido crucificado. A esperança que ardia nos corações de seus seguidores parecia ter se apagado. Maria Madalena, tomada pela dor da perda, vai até o sepulcro. Lá encontra a pedra removida, o túmulo vazio. A incredulidade se mistura à angústia. Onde estaria o corpo de Jesus? De repente, 2 anjos vestidos de branco aparecem. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Perguntam. Ele não está aqui, ressuscitou. E então, Jesus aparece para Maria Madalena, para seus discípulos, para seus seguidores. A morte, que o havia aprisionado por um breve período, não tinha mais poder sobre ele. A ressurreição de Jesus, o evento central da fé cristã, é a promessa de vitória sobre a morte, a garantia de vida eterna. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando, confortando, preparando-os para a missão que teriam pela frente. E então, em um monte próximo a Betânia, o extraordinário acontece. Diante dos olhos dos discípulos, Jesus começa a subir, a se elevar da terra. A figura familiar que eles haviam acompanhado durante anos, se distanciando, sendo envolvida por uma nuvem luminosa. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Perguntam 2 anjos que surgem. Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o vistes subir. A ascensão de Jesus, um evento que marca o fim de sua jornada terrena, é também uma promessa de retorno. Um dia, ele voltará, com poder e glória, para buscar os seus escolhidos. Esses foram apenas alguns dos muitos milagres relatados na Bíblia. Cada um deles um vislumbre do poder de Deus, da compaixão de Jesus e da força da fé. Ao longo dos séculos, essas histórias têm inspirado, consolado e desafiado a humanidade. Os milagres nos convidam a olhar além do mundo material, a vislumbrar a possibilidade do extraordinário. Eles nos lembram que a fé, mesmo quando pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais listas que impressionam.